Bom dia a todos. Bom dia, professor Tom Zé. Meu nome é Esther, eu sou aluna de graduação do Instituto de Artes e estou representando o Diretório Central dos Estudantes na entrevista ao candidato professor Tom Zé à reitoria. Nós estamos no auditório da Unicamp, seguindo todos os protocolos de segurança ao coronavírus. Primeira pergunta. Tendo em vista as dificuldades que os alunos da graduação tiveram em 2020 devido ao ensino remoto emergencial, principalmente os estudantes indígenas e cotistas, caso seja eleito, como a recepção dos alunos 021 é feita pela gestão cessante, como a sua gestão pretende se planejar para que haja um bom acompanhamento pedagógico e também estrutural dos alunos 021 e como se dará a resolução dos problemas que ficaram, né, entre alunos 020 que ainda não têm um bom acompanhamento pedagógico e ainda existem muitas questões de falta de estrutura para o acompanhamento das aulas remotas. Então, Esther, muito obrigado pela pergunta do DCE. Eu vou falar um pouquinho da minha história aqui, porque eu tive uma relação muito forte com o movimento estudantil. Eu estudei na Unicamp de 76 a 80, eu fui do Centro Acadêmico da Faculdade de Engenharia de Alimentos, participei da fundação do DCE e cheguei até a ser participante da União Estadual dos Estudantes, né? E essa é uma história que eu tenho muito orgulho de ter participado na época de um período difícil do Brasil, que era o período ainda do regime militar, né? Então, me agrada muito ver os estudantes ativos, participantes, envolvidos nessas reivindicações, tá? Eu acho que a gente tem que dar um suporte forte para a questão da permanência estudantil, e eu entendo a permanência estudantil também como algo que inclui as condições pedagógicas de um bom ensino, né? Nós tivemos, por exemplo, conversando com pessoas da Faculdade de Educação que geraram um projeto de melhoria do ensino para os cotistas indígenas, né, que envolve um ano a mais de permanência na universidade, para uma adaptação a um contexto bastante diferente, né, de origem deles, e vir para uma universidade pela qual passam 40, 50 mil pessoas todos os dias, né? Então, uma adaptação a esse novo contexto social, a suprir algumas deficiências de formação. Para alguns deles, português é a segunda língua e não a primeira língua. Eu acho que isso faz parte de algo que você mencionou aí, né? E tem que ser feito para quem já está e para quem vai chegar, né? Nós temos que ter uma postura de levantamento das necessidades desses novos alunos em relação a equipamentos de informática, né? É essencial que a gente garanta a essas pessoas as condições de acompanhamento das aulas. A gente sabe que a aula remota não tem aquela riqueza da aula presencial, né? Mas nós estamos hoje condicionados a isso em função da pandemia. Então, a Unicamp tem que prestar esse suporte ao conjunto dos novos ingressantes. Obviamente, essas carências provavelmente são maiores nos casos dos estudantes cotistas, né, em função das deficiências de renda. Então, seria importante, no processo de matrícula, a gente procurar essa informação, né? Ou seja, colher junto aos estudantes. Seria importante agora, é uma coisa ainda da gestão atual, mas seria interessante levantar isso, quais são as carências de acesso à internet dos novos estudantes da Unicamp, né? Para que a gente pudesse, então, a nova gestão pudesse ter uma atuação com base na informação. Acho que é uma coisa essencial para garantir um bom desempenho. Eu acho, acima de tudo, eu acho que a grande conquista da Unicamp nesse passado recente foi a política de inclusão. Eu sou extremamente adepto dela, e não é só uma questão de reparação de injustiças, né? É uma questão da gente mudar a nossa sociedade, é uma questão de vencer a ideia que inclusão e mérito são coisas contraditórias, né? Eu acho ao contrário, nós podemos fazer inclusão com muito boa qualidade. Então, essas disjuntivas não me agradam, né?
A outra coisa é também incorporar novos temas de pesquisa na nossa universidade. E essa riqueza étnico-racial e de classes sociais, ela faz aquilo que é o papel de uma escola pública. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Meus filhos estudaram no Cutuca, né? E eu tenho certeza que, para a formação de uma pessoa que tenha sensibilidade social, essa é uma questão importante. A gente conviver num ambiente que mantenha a solidariedade reconhecendo a diversidade, né? As pessoas têm necessidades diferentes, e a gente pode construir pontes entre essas necessidades e dar uma perspectiva de justiça muito maior. Mas é importante também incorporar no nosso dia a dia estas questões em termos de ensino e de pesquisa, né? Isso traz riqueza para a universidade, e a universidade se identifica mais com a nossa sociedade, que é outra coisa importante. Isso abre um outro futuro para o nosso país, né? A gente está num cosmos aqui que é pequeno, 40, 50 mil pessoas, mas isso aqui, como exemplo para a sociedade brasileira, é extremamente importante. Então, eu acho que nós temos que, acima de tudo, garantir que as nossas políticas de inclusão não sejam só uma porta de entrada. A gente tem que dar condições para as pessoas terem uma boa evolução no seu curso, e que seja, portanto, uma porta de saída também com qualidade, né? Com qualidade. Então, questões como manutenção da moradia, manutenção das bolsas de apoio social, tentarmos ampliar esses programas. Eles vão se ampliar até, vamos dizer, vegetativamente, porque novas pessoas estão entrando, né? Novos povos indígenas, novas pessoas pelas cotas étnico-raciais e pelas cotas da escola pública. Então, nós temos que atender a essa demanda também. E, se as condições orçamentárias permitirem, e eu tenho algum otimismo a respeito disso, a gente tem que pôr na mesa de novo a discussão da expansão da moradia, né? Quer dizer, a gente tem que ter uma posição aí. Eu só acho que a gente cria na nossa comunidade um espírito de solidariedade se a gente reconhecer que a gente tem que atender um conjunto de interesses legítimos de docentes e funcionários, na questão das progressões, por exemplo, que a gente teve um grande represamento disso no passado recente, até perda de renda nominal, né? Mas a gente não pode, nós, docentes, e nós, funcionários, não podemos deixar de incluir os alunos nessa ação. E a questão essencial para os estudantes, graduação e pós-graduação, é a permanência estudantil. A administração tem que abraçar essa agenda com ênfase. É só assim que a gente vai manter a nossa comunidade unida, né? E eu acho isso essencial para a gente enfrentar os momentos de dificuldade, porque passa o ensino superior no país, porque passa a Unicamp. Sem espírito de solidariedade interno, nós teremos mais divisão e menos força de enfrentar os desafios.